Esta é a segunda rodada do segundo encontro dos presidenciáveis pela Rede Bandeirantes de rádio e televisão. Eu gostaria de lembrar que para este segundo encontro foram convidados 11 candidatos. O do PRN, Fernando Collor de Mello, não aceitou participar. Agora os jornalistas da Rede Bandeirantes vão fazer perguntas a candidatos de sua escolha e vão escolher também um outro candidato para comentar a resposta. A pergunta deve ter no máximo 30 segundos, a resposta pode ter até 1 minuto e meio. Fernando Mitre. Eu escolho o deputado Lula, um comentário do doutor Caiado. Deputado, o senhor tocou aqui no assunto reforma agrária rapidamente, doutor Caiado, depois. Eu gostaria de detalhar um pouco isso. Se o senhor for presidente da República, como é que será implantado o seu projeto de reforma agrária? Já que o senhor acha que não há possibilidade de justiça social sem reforma agrária. O senhor atingiria como as terras particulares? Veja, primeiro nós temos que ter um levantamento correto de todas as terras produtivas deste país, ter um levantamento das terras por município, por estado, e a partir daí, de acordo com as necessidades, de acordo com a quantidade de trabalhadores sem terra que queira trabalhar, você começar o processo de assentamento das pessoas nessa terra. Porque a política de reforma agrária tem que ser concomitante com uma política agrícola, porque nós precisamos também já, os companheiros pequenos e médios proprietários, o Estado a admitir uma política de subsídio, uma política de incentivo fiscal, uma política de assistência técnica, uma política de escoamento de produção e uma política de garantia de preço. Ora, a partir daí você vai chamar o movimento sindical rural e vai estabelecer com ele uma política de discutir a ocupação dessas terras, cabendo ao movimento sindical e cabendo a entidades da sociedade civil estabelecer como é que a gente vai ocupar essa terra, a quantidade de terra a ser distribuída para cada trabalhador sem terra que queira ela produzir. O que nós ainda estamos para fazer e precisa ser feito na própria regulamentação da Constituição é regulamentar o conceito de terra produtiva, porque aí nós poderemos, inclusive, dar o início na reforma agrária que tanto sonha os trabalhadores. E o projeto da Constituição conseguiu piorar um pouco o Estatuto da Terra que nós tínhamos de 1964. Eu penso que é desse jeito que nós vamos implantar uma política de reforma agrária nesse país. Comentário de 1 minuto, Caiado, por favor. Eu insisto no decorrer desse debate, no decorrer de outros, poder levar mais dados ao deputado Lula em relação ao problema da reforma agrária. Você colocou, deputado, que quer fazer uma avaliação do Brasil que é terra produtiva. Eu quero esclarecer ao senhor que, infelizmente, isso não é possível. A terra produtiva, o senhor tem que avaliá-la ano a ano, a cada safra. O senhor não pode prever se vai ter seca, se vai ter excesso de chuva. A produtividade é de acordo com o que cada hectare de terra vai produzir. Isso depende de condições climáticas, depende se foi liberado financiamento, depende se teve, sem dúvida nenhuma, política de custeio agrícola. Tudo isso nós temos que tomar como parâmetros para podermos julgar se aquela terra foi produtiva ou não. Agora, eu rapidamente vou dizer ao senhor o seguinte: como é que vamos fazer a reforma agrária? É simples, copiando o que as cooperativas estão fazendo no Brasil e o que os colonizadores estão fazendo. Exatamente isso. Não precisa de fazer violência, nem agressão e nem desapropriar a terra produtiva. É só copiar o que está dando certo. Terminou. 1 minuto de réplica. É que eu estou vendo aqui, acho que o telespectador mais do que eu, um equívoco no estabelecimento do conceito de terra produtiva do Ronaldo Caiado. Porque o que existe de concreto é que o conceito de terra produtiva não é saber se a terra é boa ou não, é saber se o cidadão que é proprietário da terra está utilizando a terra com uma função social ou não. Se ele está plantando efetivamente, ele está ocupando cada hectare de terra, cada metro quadrado. Ou se o cidadão tem a terra, milhares e milhares de hectares apenas para especular. É esse o nosso conceito de terra produtiva e é exatamente isso que nós queremos regulamentar na Constituição. Não adianta o cidadão querer colocar um bote para comer capim e achar que a terra dele está produtiva, colocar um jumento lá. É preciso que essa terra gere emprego, é preciso que essa terra produza alimentos suficientes e é preciso que nós tenhamos o controle disso. E a partir daí é que nós vamos desapropriar essas chamadas terras improdutivas que tem muita gente no país. Basta dizer que nós temos na região da Amazônia 18 proprietários de terra que têm 280 mil quilômetros quadrados, ou seja, praticamente o território da Itália, e eu não sei o que se produz nessa terra. É isso. Com licença. Estranha. Com licença. Um minuto para mim. Não, terminou aqui. Só por favor. De acordo? Mas ele sendo do Nordeste, eu quero saber por que essa resistência ao jumento e a resistência ao bode, porque o jumento e o bode não têm direito de se alimentar também, não, meu Deus do céu. Eu gostaria muito de dar minutos, distribuir minutos para todos vocês, mas de acordo com as regras, a gente para por aqui. Zé Paulo de Andrade vai perguntar para quem?
Eu vou perguntar para o senador Mário Covas. E com um comentário de quem? Comentário do deputado Ulisses Guimarães. Senador Mário Covas, na condição de líder do PMDB na Constituinte. O aumento da violência, e eu retorno à pergunta inicial que foi formulada pelo programa. Não se deve também à impunidade que foi estimulada pela Constituição, que privilegiou os direitos humanos e não atacou as causas da violência, isto é, não mostrou o caminho para acabar com a miséria? E quando não se acaba com a miséria, que foi apontada aqui quase que unanimemente como a causa da violência, quantos inocentes vão precisar morrer? Olha, É a pergunta. Parece que nós continuamos caminhando por um conceito falso. A Constituinte não teve como objetivo resolver os problemas. Ela teve como objetivo fixar as regras do jogo dentro da qual a sociedade resolverá os problemas. Uma Constituição não se faz com o objetivo de ela em si própria resolver os problemas. Uma Constituição é um pouco como as regras de um jogo de futebol, por exemplo. Ele é feito num campo de tanto por tanto, tem duas traves verticais, uma horizontal. Ali embaixo ficam dois privilegiados, porque podem pegar a bola com a mão. Jogam 11 de cada lado, os outros não podem pegar a bola com a mão. Ganha quem marcar mais gol, quem enfiar a bola mais lá dentro daquele retângulo. Tem três pessoas que eu não sei o que fazem bem, geralmente vestidas de preto, muito mal vistas, porque são xingados normalmente, mas que um chama juiz, os outros dois chamam bandeirinha. Isto não define o resultado do jogo a priori. Apenas define como é que o jogo vai ser jogado. Agora, o resultado do jogo, quem dita, são as equipes que estão em campo. Você não poderia estabelecer uma regra dizendo o time que joga de camisa branca deve começar ganhando de 3-0 do time que joga de camisa preta. A Constituição, a rigor, ela fixou foi as regras dentro da qual a sociedade vai estabelecer o jogo a partir do qual estes objetivos e outros objetivos são alcançados. Mas, a rigor, desde logo, e este foi um erro dramático, foi a tentativa de se incutir na opinião pública a ideia de que a Constituição, por si própria, era a solução de todos os problemas. Ela não é. E não acho que ela tenha contribuído para o aumento da violência. Pelo contrário, ela garantiu direitos aos quais corresponde simultaneamente deveres. Está respondida a sua pergunta, Zé Paulo? Gostaria do comentário. Comentário, doutor Ulisses, por favor, só tem um minuto. A Constituição significou um avanço de modernidade, de contemporaneidade, dos mais notáveis. É uma Constituição democrática, é uma Constituição que começou com o homem, com os direitos do homem, quando antes tratava de toda a organização da estrutura do Estado, União, Estado, município, Poder Legislativo e Executivo. Estabelece logo no seu artigo 5º, nada menos que 57 direitos, inclusive um direito que diz respeito a evitar a violência de não ter escola e outras violências dos direitos fundamentais nos antiditos, que é o mandado de injunção. Estabeleceu na Constituição a descentralização, a briga que havia com a geografia desde o tempo do Império nesse país, esquecendo o município, o lugar onde se vive, onde se mora. Estabeleceu a Constituição ao lado da representatividade dos deputados, senadores, recebeu a participação. Hoje, o cidadão pode votar, se pode votar, ele pode apresentar ideias, inclusive para combater a violência, a distribuição de renda, de forma que eu entendo que achar que a Constituição possa ser um instrumento, inclusive, da violência, que favoreça a violência, é o antiviolência por excelência, em todos os sentidos. Você tem um minuto de réplica. Olha, eu acho o seguinte, eu tentarei completar o meu raciocínio. A rigor, todo o capítulo, todo o artigo 5 da Constituição, que cria os direitos, primeiro os individuais, depois os coletivos, e em seguida os sociais, ela, a rigor, a cada direito tem uma correspondência em deveres. Quando eu digo que ninguém pode ser preso, senão em determinadas circunstâncias, eu estou garantindo esse direito a cada cidadão e obrigando todos os outros em relação a isso. A cada direito que se consegue, corresponde os deveres que, afinal, se derramam pela sociedade como um todo. A Constituição, nesse aspecto, produziu avanços notáveis. Alguns direitos coletivos, como mandado de segurança coletiva, como habeas data, como mandado de injunção, como a inconstitucionalidade por omissão, que tornam aplicáveis os atos da Constituição, mesmo independente, em certos casos, da elaboração de certas leis Mas isso não está favorecendo o bandido, senador? O que está Esses favorecendo? direitos da Constituição?
Na prática, não tem favorecido os bandidos? Eu não encontrei em nenhum lugar da Constituição nenhum dispositivo nos direitos e garantia que diga o bandido não é passível de punição. Pelo contrário, também se inclui nas penalidades. Sim, mas aí é uma etapa posterior. Mas antes disso precisa ser preso. E para ser preso há uma série de exigências que... Bem, mas não é no capítulo dos direitos que se coloca isso. É no capítulo do Poder Judiciário, é no Código Penal, enfim, em todos os instrumentos que a sociedade dispõe, que não são apenas a Constituição. Mas em nenhum instante o capítulo dos direitos e garantias, de qualquer maneira, protege aquilo que se tenta convencionar como um instrumento à disposição de quem quer praticar qualquer delito ou contravenção. Vamos em frente. Zé Augusto Ribeiro vai perguntar para quem e vai querer o comentário de quem? Eu vou perguntar para o doutor Ulisses e pedir o comentário do Lula. O doutor Ulisses, como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, é o primeiro signatário da nova Constituição. Uma Constituição claramente comprometida com a ideia da justiça social e especialmente da redistribuição de renda. O doutor Ulisses, eleito presidente, como pretenderia fazer cumprir os dispositivos da nova Constituição sobre redistribuição de renda? Revogaria de imediato o arrocho salarial ou esperaria para combater primeiro a inflação? É preciso, primeiro, reconhecer que essa tão decantada oitava expressão ou PIB do mundo ocidental. Portanto, há dinheiro, há condição de distribuição. Ao lado disso, é preciso estabelecer a saúde econômica da nação, isto é, a regularizar a vida econômica e financeira da nação. A inflação pune principalmente os que estão embaixo, pune principalmente aqueles que têm menores rendimentos e dificultam os procedimentos no sentido de melhorar. Mesmo que se faça os salários, eles sobem pelo elevador quando sobe pela escada os reajustes salariais. De maneira que, enfrentando a dívida externa, a dívida interna, convalescendo a economia brasileira, há condições, sem dúvida nenhuma, no sentido de melhorando também a educação para o salário ser produtivo, a saúde, porque um trabalhador doente, evidentemente, não se pode falar nem em produção, de produtividade, enfim, tomando essas providências que se pode tomar, trazer o dinheiro para o país que existe lá fora na dívida externa, quantos bilhões de dólares se poderá trazer, até num ajuste realista da dívida externa, a questão do endividamento da dívida interna, onde estão no circuito financeiro bilhões de dólares, cerca de 80 ou 90 bilhões de dólares que deveriam estar nas empresas, nos setores germinativos da economia, de maneira que, criando-se essas condições, isso se pode fazer com energia, há condições perfeitamente de estabelecer também salários melhores, salários que não sejam essa vergonha salarial que existe no país. 1 minuto para comentar. Olha, eu não posso conceber a ideia que depois de você transformar algo num artigo constitucional, o povo ainda tenha que esperar para ver aquele artigo constitucional ser cumprido mediante a boa vontade ou do governo ou mediante a boa vontade empresarial. Está estabelecida a questão do salário mínimo que não é cumprido, está estabelecida uma política de aposentadoria que está sendo desrespeitada nesse instante pelo governo, está estabelecido alguns direitos na Constituição que vai ficar por conta de Deus, porque o empresariado não respeita essas coisas no Brasil. Basta dizer que houve uma mentira deslavada dos empresários dizendo que o que foi aprovado no que diz respeito aos direitos das mulheres, os 120 dias, vai causar um transtorno na economia brasileira. Uma mentira deslavada, porque se levar em consideração que a mulher tem, em média, 3 filhos na sua vida toda e que ela trabalha 30 anos até se aposentar, o tempo-hora gasto pela mulher com os filhos é menos do que o tempo-hora gasto com a sociedade brasileira para assistir uma Copa do Mundo. Significa que há uma certa hipocrisia nesse país. Portanto, eu acredito que, eleito presidente da República, nós temos que fazer cumprir a Constituição e exigir que o Poder Judiciário seja duro para que as pessoas cumpram o que está na lei. O senhor tem 1 minuto de réplica, doutor Ulisses. Eu desejaria dizer, em abono à ideia de Lula, que eu concordo, desejo dizer o seguinte: não se pode pensar, ser tópico, tomar essa ou aquela providência. É preciso combater a inflação. É preciso fazer com que o dinheiro que existe, eu já fiz aqui uma referência rápida, seja canalizado para o desenvolvimento econômico do país. É preciso haver um desenvolvimento, mas um desenvolvimento do tamanho de 140 milhões de brasileiros. É o mercado consumidor de massa. Quem produz a riqueza brasileira são todos devem participar.
Para isso é necessário, evidentemente, dar poder aquisitivo, dar poder de compra aos trabalhadores, melhorar os salários, mas, ao mesmo tempo, aquelas necessidades que ele tem para a sua subsistência, principalmente no campo agrícola, deve ser em quantidade, qualidade e controle de preço. Para isso, a Constituição estabeleceu muito bem que se pode criar até a defesa do consumidor, um Código de Defesa do Consumidor, que talvez tenha mais condições de atuar do que o poder público, pela experiência que se tem de outros países. Fernando Mitre, sua pergunta vai para quem, com comentário de quem? Vai para o doutor Caiado, comentário do deputado Lula. Doutor Caiado, o senhor foi o único entre os 5 candidatos aqui que, respondendo à primeira pergunta do programa sobre as causas da violência, não enfatizou as causas sociais. O senhor falou apenas de colônia penal, de agilidade do Poder Judiciário, de polícia eficiente, etc. Eu gostaria de saber se o senhor ignora a causa social da violência, ou se o senhor a considera em algum peso. Se a considera, o seu governo, como é que atacaria essas causas sociais, além de mandar a polícia prender os bandidos? Mitre, eu sou médico e exerci a minha profissão, grande parte dela, no Rio de Janeiro. Talvez seja o único presidenciável no Brasil que já tenha atingido nas favelas do Rio de Janeiro. Realmente lá eu passei quase 14 anos da minha vida. Eu conheço esse problema social. Mas a pergunta, ela foi muito objetiva no momento em que nós estamos passando por essa situação de inquietação, de perplexidade da sociedade. Hoje, sequestro, violência, tóxico, todas essas quadrilhas montadas e a sociedade vendo esses donos de quarteirão transitar tranquilamente sem ser punidos e tendo a certeza da impunidade. Então, coube a mim na pergunta aqui, como fui colocar diante de um paciente politraumatizado, diante de um paciente acidentado. Não cabia a mim discutir se foi defeito do carro ou defeito da estrada. Cabia a mim aqui na resposta dizer exatamente como tratar aquele paciente, que é levar para o centro cirúrgico e operá-lo. Agora, eu conheço bem e no meu projeto celeiro eu proponho exatamente a abertura de fronteiras, oportunidade de emprego, melhorias de salários. Não isso como demagogia, mas mostrando que nós podemos redirecionar toda a poupança ao invés de ficar sendo aplicada nessa agiotagem, na especulação existente hoje, dando uma lucratividade a esses especuladores de 1,5, ela deverá ser redirecionada exatamente a esses polos de desenvolvimento, onde nós absorveremos lá a mão de obra, nós daremos condições justas de educação, de saúde, de habitação, e não estaremos destruindo, como está sendo destruído hoje, as pequenas cidades do interior, promovendo esse fluxo, não só rural, mas também das pequenas cidades brasileiras, que estão ficando totalmente transformando em cidades fantasmas. Seu tempo terminou. Comentário de 1 minuto, por favor. Eu continuo dizendo que a violência hoje urbana, a violência rural, ela é devido à violência da má distribuição de renda nesse país. Se as pessoas tivessem o que comer, se as pessoas tivessem uma boa qualidade de escola, se as pessoas tivessem condições de lazer, se as pessoas tivessem outro tipo de vida, obviamente que as pessoas seriam menos violentas, se as pessoas tivessem um emprego que pudessem receber o salário. Então, eu acredito piamente que a primeira coisa a ser resolvida nesse instante é a miséria. Quando resolver a miséria, nós estaremos paralelamente resolvendo a questão da violência. Se alguém imagina que a questão da violência é resolvida com polícia, é preciso saber que a polícia hoje neste país é, na verdade, responsável pela violência, pela própria violência da polícia, pela questão do tráfico de droga hoje existente na cadeia, que é feita pela polícia. E todo mundo sabe disso, nas favelas, que é feita pela polícia. Então você não combate a violência com quem é violento. Você combate a violência permitindo para as pessoas uma outra perspectiva de vida. E uma outra perspectiva de vida só será possível com uma política de distribuição de renda efetiva nesse país. 1 minuto de réplica. Ninguém desconhece isso, deputado. Ninguém desconhece isso. Todo mundo aqui convive e sabe dessas dificuldades hoje, dessas inquietações. Agora, não é por causa desse problema, do problema do desemprego hoje existente, que nós vamos deixar com que casos de sequestros, com que casos de tóxico, com que casos de violência continuem ganhando mais espaço dia a dia. A pergunta, quando nos foi colocada, é qual é a atitude imediata. Como tratar este problema? Agora, a longo prazo, todos nós, sem dúvida nenhuma, acreditamos, tenho certeza que qualquer cidadão de mente sã acredita
que é preciso dar renda, condição de emprego, de salário, de habitação, de saúde e de educação. Agora, além disso, está sendo colocado a nós, como mandatários, problemas que estão acontecendo no dia a dia. E nós não podemos aqui ficar respondendo para a população, olha, eu vou dar 10 milhões de casas, eu vou realmente dar emprego para 40% da população brasileira desempregada e subempregada para ir resolver a violência. Nós também temos que ter o tratamento imediato, aquele para coibir isso que está angustiando toda a sociedade brasileira. Seu tempo terminou. José Paulo de Andrade vai fazer pergunta para quem, com comentário de quem? Para o senador Afonso Camargo. O senhor disse que Comentário de quem, por favor? O comentário de Mário Covas. O senhor disse que espera ganhar a eleição, mas não dá para sentir firmeza. O senhor, afinal de contas, não conseguiu empolgar o seu próprio partido, o PTB. É o caso aqui de São Paulo, em que há dificuldades. Faltam 2 dias para terminar o prazo de registro dos candidatos. O senhor vai esperar até o segundo turno, quando poderá ser tarde, para fazer coligação? Ou admite a possibilidade de uma coligação antes disso? Não vai haver coligações no primeiro turno. Fala-se, mas os 11 candidatos que estão disputando a eleição pelos grandes partidos irão até 15 de novembro. Você comentou que eu não consegui empolgar o meu partido. Está pensando em Jânio Quadros, por exemplo. Eu perguntaria numa coligação. Quais candidatos que estão empolgando os seus partidos? Não há rigor partido no Brasil. Você sabe disso. Eu quero protestar. Não vai poder. Não vai Sinto poder. muito. Tá registrado o protesto. Eu falo de maneira genérica, com a maior tranquilidade, de que nós somos um país de partidos fracos e que agora estão sendo questionados, estão numa fase crítica. Mas o senhor não é um candidato fraco também? Candidato fraco, só em 15 de novembro nós vamos saber quem é. E o juiz dos candidatos é o eleitor. Esse processo é um processo muito importante. Eu fiz questão de participar dessa eleição, porque eu tenho 30 anos de vida pública e o tempo não me deixou o rabo. Eu entrei num partido para valer, eu acredito no trabalhismo liberal do Partido Trabalhista Brasileiro, carreguei sozinho na fase final a bandeira da candidatura própria, porque partido que não tem candidato numa eleição em 2 turnos, não tem candidato em 2 turnos, é partido que já assinou seu atestado de óbito. Eu estou para valer e espero o julgamento do povo, porque democracia se faz assim. O senhor tem 1 minuto de comentário, senador. Eu não posso discordar do Afonso, eu prefiro discordar do Zé Paulo. Então eu sugeriria que o senhor abordasse a afirmação do senador Afonso Camargo sobre a fragilidade dos partidos políticos do Brasil. Eu acho o Afonso um bom candidato. E acho um candidato que, como todos os outros, tem o direito à luta, vai à luta. Eu acho que esse é um processo normal. Nós elegemos na Constituição um mecanismo de 2 turnos. Eu acho que é um pouco de exagero nessa afirmativa de que não há partidos. Há partidos, sim, ou pelo menos há alguns partidos. Mas, de qualquer maneira, eu espero que não. Acho, partilho da sua opinião de que o quadro será mantido dentro do primeiro turno. Mas, se eventualmente o senador Afonso Camargo desistir de concorrer, nós vemos com muita simpatia o seu apoio. Agora, o seu partido existe? Perdão? O seu partido existe? Faz exatamente 1 ano. Que o senador Afonso Camargo disse que não existem partidos. Não, É esse comentário aqui. Quem não tem problemas dentro do seu partido? Eu tenho dentro do meu. Eu tenho uma deputada dentro do meu partido que discordou da escolha do vice e, portanto, é um problema. Isso não significa que eu não tenha partido e nem significa que não exista partido. Pelo contrário, esse começou até um pouco diferente. Começou formulando uma proposta. Começou se apresentando a essa nação com uma cara transparente, límpida. Quem votar no PSDB sabe exatamente no que está votando. Porque nós começamos por formular uma proposta. É um pouco diferente, é um pouco fora da moda. Mas, de qualquer maneira, foi assim que nós agimos. O senhor tem 1 minuto de réplica, senador Camargo. O processo eleitoral, e eu quero então dizer por que me considero com chance igual aos outros candidatos, o processo eleitoral é um processo de conhecimento, de comparação e de escolha. Eu fui praticamente o último a entrar na campanha. Não tenho até agora um grau de conhecimento como os outros candidatos.
Tenho certeza, por outro lado, que você, que é o eleitor, vai procurar saber não só a proposta do candidato, como também aquilo que ele fez antes, a vida do candidato. Quantos trabalhadores do país sabem hoje que eu fui o criador do Vale Transporte? E não foi nenhuma medida de governo, porque pelo governo saiu facultativo e eu fiz como senador um instituto obrigatório, de um direito realmente do trabalhador. Será que os trabalhadores, na hora que tomarem conhecimento a partir desse programa, do horário eleitoral gratuito, não poderão dizer, vou votar naquele que fez sem prometer, porque eu nunca prometi fazer o Vale Transporte, surgiu de uma realidade que eu vi, que eu tinha que fazer aquilo por uma questão de noção social, de sentimento social? Então, a minha expectativa é que na hora do final da campanha, na hora daqui para frente, que eu possa, inclusive, receber o apoio e me eleger presidente da República. Por que não? Seu tempo acabou. Nós vamos chamar um intervalo aqui. No próximo bloco, os jornalistas da Rede Bandeirantes continuam fazendo perguntas aos presidenciáveis. Até já. Estamos apresentando os presidenciáveis. Vote no novo. Eleja Guaibacar como a sua revenda Volkswagen.